Bem-vindos! Hoje, vamos focar-nos na ilha onde tudo começou. O lugar onde europeus e africanos se encontraram pela primeira vez e onde, da dor e da esperança, nasceu um novo povo. Esta é a história do povoamento de Santiago, o berço da nação cabo-verdiana. As estatísticas mostram que mais de 95% de quem nos vê não é subscritor. Se a história do nosso berço é importante para si, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos. Dê um gosto e subscreva. E lembre-se, estas imagens são recriações artísticas. Após a sua descoberta e a decisão real de a povoar, a ilha de Santiago tornou-se o epicentro da colonização de Cabo Verde. A sua água doce, as suas terras férteis e a sua baía abrigada fizeram dela o destino óbvio para os primeiros colonos europeus e, logo de seguida, para os milhares de africanos escravizados. A ilha tornou-se um laboratório social, o palco onde a sociedade crioula seria forjada nos seus primeiros e mais decisivos anos de formação. A sociedade que se estabeleceu em Santiago era rigidamente hierarquizada. No topo, uma pequena minoria de europeus, os capitães donatários, os seus familiares, os grandes comerciantes, os funcionários da coroa e o clero. Eles detinham todo o poder político, econômico e religioso. Eram os senhores da terra, os donos dos navios e, fundamentalmente, os proprietários de outras pessoas, a base da sua riqueza e do seu estatuto social. Abaixo desta elite, existia um pequeno grupo de europeus de estatuto inferior. Eram os artesãos, os pequenos agricultores, os soldados e, crucialmente, os degredados. Este grupo vivia numa posição intermédia. Embora fossem livres, muitos viviam em condições de pobreza e tinham poucas perspectivas de ascensão social. A sua existência era precária, mas o facto de serem brancos e cristãos colocava-os num patamar superior ao da esmagadora maioria da população. Na base da pirâmide, formando a sua fundação e a sua vasta maioria, estava a população de escravos africanos. Eles eram a força de trabalho que movia toda a economia da ilha. Trabalhavam de sol a sol nas plantações de algodão, de cana-de-açúcar e de purgueira. Construíram as igrejas, as fortalezas e as casas dos seus senhores. Eram eles que cultivavam a comida que alimentava a todos. A sociedade de Santiago foi, na sua essência, uma sociedade esclavagista. A geografia da própria ilha de Santiago desempenhou um papel crucial na formação da nossa sociedade. A sua topografia montanhosa, com vales profundos e de difícil acesso, criou bolsas de relativo isolamento. Enquanto a cidade de Ribeira Grande era o centro do poder colonial e do controlo, o interior da ilha, os matos, tornou-se um espaço de refúgio, de resistência e de uma maior autonomia cultural para a população escravizada. Foi no interior de Santiago que as tradições africanas puderam sobreviver e florescer com mais força, longe da vigilância constante dos senhores e da igreja. Foi nos vales escondidos que o batuque continuou a ser tocado, que as cerimônias religiosas tradicionais se misturaram com o catolicismo e que as comunidades de escravos conseguiram manter uma certa coesão social e cultural. O interior tornou-se o coração da resistência cultural africana. As fugas eram uma constante. Os escravos que conseguiam escapar à vigilância das plantações refugiavam-se no interior montanhoso, formando pequenas comunidades de fugitivos conhecidas como mocambos. Estes rebelados viviam da pequena agricultura e de ataques às propriedades dos senhores. A sua existência era um desafio permanente à autoridade colonial e um símbolo de esperança para os que continuavam cativos. É neste contexto de opressão, resistência e interação diária que nasceu a cultura crioula. A necessidade de comunicação entre pessoas de dezenas de etnias africanas diferentes e os colonos portugueses deu origem à nossa língua, o crioulo. Uma língua que pegou no vocabulário português, mas que o moldou com uma gramática, uma sintaxe e uma musicalidade profundamente africanas, tornando-se o primeiro e mais forte símbolo da nossa nova identidade.
A nossa culinária nasceu da mesma fusão. A cachupa, o nosso prato nacional, é o exemplo perfeito. Combina o milho, trazido das Américas, com o feijão, a couve e outros vegetais de origem europeia, e com a carne de porco ou o peixe, cozinhados lentamente segundo técnicas e temperos de inspiração africana. É um prato de sustento, nascido da necessidade de alimentar muitas pessoas com poucos recursos, mas que se tornou um pilar da nossa gastronomia. A música é outro pilar desta fusão. O batuque, com os seus polirritmos complexos tocados pelas batucadeiras e a sua dança sensual, tem raízes diretas nas cerimônias de África Ocidental. A tabanca, com a sua estrutura de cortejo e as suas figuras satíricas, mistura a crítica social africana com elementos das procissões católicas europeias. São expressões artísticas que nasceram como formas de coesão comunitária e de resistência cultural. A própria religiosidade tornou-se crioula. Oficialmente, a população era católica. No entanto, por baixo do verniz do catolicismo, muitas crenças e rituais africanos sobreviveram. A crença nos espíritos, o respeito pelos antepassados e o uso de amuletos misturaram-se com a veneração dos santos católicos. O sincretismo religioso tornou-se uma característica fundamental da espiritualidade cabo-verdiana, uma forma de manter a fé dos antepassados viva. A sociedade de Santiago não era estática. Com o tempo, surgiu uma classe intermédia de mestiços, filhos de pais europeus e de mães africanas. A sua posição social era ambígua. Alguns eram libertados e conseguiam ascender socialmente, tornando-se artesãos ou pequenos proprietários. Outros permaneciam escravos. Esta classe de mestiços, os pardos, tornou-se cada vez mais numerosa e foi um elemento chave na diluição das fronteiras raciais rígidas. O pano de terra, um tecido de algodão com padrões geométricos complexos, tornou-se um dos produtos mais importantes de Santiago. Eram as mulheres escravas que, usando teares de origem africana, teciam estes panos que eram de uma qualidade excepcional. Eles eram tão valiosos que chegaram a ser usados como moeda no comércio na costa de África. O panu de terra é um símbolo do gênio tecnológico e artístico das nossas antepassadas africanas. Estamos a meio da nossa viagem pelo berço da nossa nação. A sociedade que nasceu em Santiago é a matriz de tudo o que somos hoje. Se esta história ressoa em si, ajude-nos a partilhá-la. Mais de 95% de quem nos vê não subscreveu o canal. A sua subscrição é um apoio fundamental para continuarmos a contar a nossa história e para chegarmos à nossa meta de 2.000 inscritos. Por favor, subscreva. É rápido e gratuito. Em resumo, o povoamento de Santiago foi um processo de uma violência e de uma criatividade extraordinárias. Foi um lugar de opressão brutal, mas também um lugar onde, a partir da dor, nasceu uma cultura vibrante e única. Foi aqui que se plantaram as sementes da resiliência, da morabeza e da identidade crioula que viriam a florescer e a espalhar-se pelas outras 9 ilhas e, mais tarde, pelo mundo, através da nossa diáspora. Obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem ao berço da nação cabo-verdiana. A história de Santiago é a nossa certidão de nascimento, um documento escrito com dor, mas também com uma incrível esperança. Se gostou deste vídeo, mostre o seu apoio com um gosto e uma partilha. E se ainda não o fez, subscreva o canal. A sua presença na nossa comunidade é a nossa maior motivação. Até a próxima.